A história do RMS Titanic é uma mistura de ambição humana, luxo extremo e uma série de erros trágicos que o tornaram o naufrágio mais famoso do mundo. Aqui está um resumo do que aconteceu. 1. O inafundável. O Titanic foi construído para ser a maior e mais luxuosa embarcação da sua época. Ele tinha quase 270 metros de comprimento e era considerado uma maravilha da engenharia. O mito de que ele era inafundável vinha do seu sistema de compartimentos estanques. Se houvesse uma batida, ele conseguiria flutuar mesmo com 4 desses compartimentos inundados. 2. A viagem inaugural. No dia 10 de abril de 1912, o navio partiu de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York. A bordo estavam desde os homens mais ricos do mundo na primeira classe, até imigrantes humildes em busca de uma vida nova na América na terceira classe. 3. A noite do desastre. Na noite de 14 de abril, o mar estava extremamente calmo e liso como um espelho, o que tornava difícil avistar a base de icebergs, que normalmente criam ondas ao redor. 23h40. Os vigias avistaram um iceberg logo à frente. O navio tentou desviar, mas não houve tempo suficiente. O gelo raspou a lateral direita do casco, rasgando o metal por uma extensão que atingiu 5 compartimentos. Como o navio só aguentava 4 inundados, o Titanic estava condenado. 4. O naufrágio. O navio levou cerca de 2 horas e 40 minutos para afundar completamente. Durante esse tempo, o pânico tomou conta, mas houve atos de bravura. Os músicos, a banda continuou tocando no convés para tentar manter a calma das pessoas até quase o fim. Botes insuficientes. O navio levava botes para apenas metade das pessoas a bordo. Além disso, muitos botes foram lançados com metade da capacidade por falta de organização. Às 2h20 da manhã de 15 de abril, o Titanic se partiu ao meio e mergulhou nas águas congelantes do Atlântico Norte. 5. O resgate e o legado. O navio RMS Carpathia chegou cerca de 2 horas depois e resgatou-os sobreviventes que estavam nos botes. Cerca de 700 pessoas. Mais de 1.500 pessoas morreram, a maioria devido à hipotermia nas águas de -2 graus Celsius. O desastre mudou as leis marítimas para sempre, tornando obrigatório que todo navio tenha botes para todos os passageiros e mantenha o rádio ligado 24 horas por dia. Quer que eu foque em alguma curiosidade específica sobre o navio ou sobre os passageiros? Tem muita coisa fascinante e bizarra que aconteceu naquela noite e nos anos que se seguiram. O Titanic não foi só um navio que afundou. Foi uma sequência de e se que mudariam tudo. Aqui estão mais alguns detalhes que quase ninguém conta. 1. O mistério do navio fantasma USS Californian. Sabia que tinha outro navio muito perto do Titanic quando ele bateu? O USS Californian estava a apenas 16 quilômetros de distância. Eles viram os foguetes de socorro brancos que o Titanic soltou, mas o capitão achou que eram foguetes de comemoração ou sinalização de rotina. O operador de rádio do Californian tinha ido dormir minutos antes do Titanic bater. Se eles tivessem ligado o rádio ou entendido os sinais, poderiam ter salvo quase todo mundo. 2. O Capitão Smith e o último cruzeiro. O Capitão Edward J. Smith era um dos mais experientes da época e planejava se aposentar logo após essa viagem inaugural do Titanic. Existem muitas histórias sobre ele. Alguns dizem que ele ignorou os avisos de gelo para tentar bater um recorde de velocidade, enquanto outros dizem que ele morreu como um herói, ajudando crianças a entrarem nos botes até o último segundo. 3. A primeira classe versus terceira classe. A diferença de tratamento era absurda, astral. Os passageiros da primeira classe tinham acesso à academia, piscina aquecida, quadra de squash e até um café que imitava a França. Já a terceira classe, os imigrantes, ficava lá embaixo. Para chegar ao convés dos botes, eles precisavam passar por portões de ferro que muitas vezes estavam trancados.
Por isso, a taxa de sobrevivência deles foi muito menor. 4. O iceberg assassino. Cientistas acreditam que o iceberg que afundou o Titanic tinha cerca de 100 metros de altura da base ao topo e pesava toneladas. Ele teria se desprendido da Groenlândia meses antes. Fotos tiradas por outros navios no dia seguinte mostram um iceberg com uma mancha vermelha de tinta na lateral, que provavelmente era do casco do Titanic. 5. O navio se partiu ao meio. Por muitos anos, as pessoas achavam que o Titanic tinha afundado inteiro. Foi só em 1985, quando encontraram os destroços no fundo do mar, que confirmaram a pressão da água e o peso da popa, a parte de trás. Fizeram o navio se quebrar em 2 pedaços gigantes antes de sumir na escuridão. 6. Por que o Titanic não foi retirado do fundo do mar? Muitos perguntam, por que não puxam ele de volta? Ele está a quase 4 quilômetros de profundidade. A pressão lá embaixo é esmagadora. O navio está sendo comido por uma bactéria chamada Alomonas titanicae, que consome o ferro. Especialistas dizem que em algumas décadas o Titanic vai literalmente desaparecer, virando apenas uma mancha de ferrugem no fundo do oceano. Curiosidade bônus: o binóculo perdido. Os vigias que deveriam ver o iceberg não tinham binóculos naquela noite. Por quê? Porque a chave do armário onde os binóculos estavam guardados ficou com um oficial que foi transferido de última hora e esqueceu de entregar a chave para Kim. E esse foi o vídeo, meus amores, espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei e do Titanic.